Olá, pessoal. A gente combinou que ia se encontrar aqui em outra plataforma, né? Quando vocês viram que eu ia compartilhar um vídeo, talvez pensasse assim, a professora vai trazer um vídeo do YouTube para a gente assistir aula com outra pessoa. Então, nós vamos assistir aula aqui juntos novamente, só que em outra plataforma. Por que que a gente está fazendo assim, pessoal? Porque o Zoom Meeting, ele me dá um pouco mais de recurso que o Google Meet para trabalhar com gramática. Por isso eu gravei essa videoaula logo cedo, coloquei aqui no YouTube para a gente compreender um pouco melhor o conteúdo de hoje, tá? Daqui a pouco a gente volta lá para a plataforma do Meet para a gente conversar sobre essa aula que vocês estão assistindo aqui. Então, a gente vai, em primeiro lugar, eu quero colocar para vocês a importância da seleção nós vamos falar hoje do quê? Da seleção e da combinação na estrutura da língua. Fora passado para vocês, muitas vezes, nomenclaturas frias da língua portuguesa, sistematizada de forma incoerente, tradicional demais, que prejudicou o entendimento de vocês e gerou uma rejeição com a gramática. Mas a gente vai compreender que a gramática é de grande utilidade para a nossa vida, desde que ela seja utilizada de forma construtiva, coerente, e quem estiver utilizando saiba o que está fazendo. Então, a gente vai começar trabalhando aqui como se dá, não é, a estrutura da língua no processo de seleção e combinação das palavras para formar as frases. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando um técnico de futebol vai montar seu time, ele seleciona jogadores, tá? O jogador com a função X, a função Y, então ele selecionou. Depois, ele vai organizar aquela equipe fazendo uma combinação. Então, ele selecionou pessoas, depois ele vai combinar em qual posição eles vão ficar, de modo que eles se relacionem no campo de forma harmoniosa e coerente para obter um resultado favorável. Mesmo se ele seleciona jogadores, mas ele não faz uma combinação harmoniosa e coerente, ele não vai obter um resultado favorável. Então, isso também acontece na língua portuguesa. Na língua portuguesa, todos nós, falantes da língua, somos como técnicos de futebol, que selecionamos as palavras numa caixa chamada língua portuguesa. Depois que nós selecionamos as palavras, nós harmoniosamente formamos as frases. Isso é um processo permanente que a gente faz toda hora. É um processo permanente. A gente está sempre fazendo isso, selecionando palavras e combinando essas palavras para formar frases. Mas, apesar de ser um processo tão natural, a gente agora, aqui nas aulas de língua portuguesa, vai parar para observar como esse processo acontece e que regras a norma culta nos dá para que esse processo, em alguns momentos, a gente pratique essa coisa natural da estrutura das frases, obedecendo a norma culta. Então, eu vou mudar aqui a tela, tá bom? Para vocês me entenderem melhor. Vamos voltar aqui à tela. Eu quero, primeiro, antes da gente começar a falar, colocar aqui um pense para vocês, tá? Ó, considere as cicatrizes. Elas te mostram que Deus te fez mais forte que a dor. Então, fica esse pense para vocês, tá? Considere as cicatrizes. Elas te mostram que Deus te fez mais forte que a dor. Vamos ler esse texto aqui, A Raposa e as Uvas, um texto conhecidíssimo, que vocês devem ter visto muito lá no ensino fundamental. Diz assim: certa raposa esfaimada encontrou uma parreira carregadinha de lindos cachos maduros, coisa de fazer vir água na boca, mas tão alto que nem pulando
O matreiro bicho torceu o focinho. Estão verdes, murmurou. Uvas verdes, só para cachorro. Perdão, pessoal, passei demais aqui. E foi-se. Nisto deu um vento e uma folha caiu. A raposa, ouvindo o barulhinho, voltou depressa e pôs-se a farejar. Moral: quem desdenha, quer comprar. Então, esse texto aqui vai ser o texto que a gente vai usar para contextualizar o conteúdo de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Ó, do que nós vamos conversar hoje, pessoal? Sobre o processo essencial de seleção e combinação na estrutura da língua. Quando nós formamos frases na língua, nós dizemos que fazemos a seleção, que é o processo vertical, que é buscar palavras na língua. Depois fazemos a combinação, que é o processo horizontal, que é quando a gente forma frases. E a gente, cada palavra que a gente selecionou na língua, a gente situa em lugares estratégicos para formar a frase. E o que a gente vai estudar aqui nesse início de ano, fazendo inclusive uma revisão do segundo ano? Como se dá a seleção de palavras, quando a gente vai lá nas classes de palavras, e como se dá a combinação das palavras na frase, quando a gente fala dos termos integrantes da oração. Então, a seleção das palavras, a gente diz que é a morfologia, e a combinação, a gente diz que é a sintaxe. A seleção é a morfologia da língua, a combinação é a sintaxe da língua. Seleção vertical, quando eu apanho as palavras na língua. Combinação horizontal, quando eu formo frases. E as frases, elas são na horizontal, não é isso? Então, vertical, seleção de palavras, horizontal, combinação de palavras. Isso é um processo é um processo interessante demais na língua. E a ideia é que a gente estude esse processo, tá bom? Então, vamos mudar a tela novamente aqui. Ó, seleção são as classes de palavras. Combinação, os termos essenciais e integrantes da oração. E nesse contexto, a gente tem o quê? O que a gente tem nesse contexto? A gente tem frase, oração e período. Frase, oração e período. Gravem esses três termos que a gente ainda vai falar deles. Então, vamos voltar lá para o texto da raposa e as uvas, para que a gente veja na prática como aconteceu a seleção e a combinação das palavras. E como se dá esse processo, tá? Então, vamos voltar aqui no texto. Olha só. A raposa e as uvas. O que a gente tem aqui, né? A gente tem, primeiro, um substantivo, outro substantivo, certo? O substantivo, o que é o substantivo? Ele está na seleção ou ele está na combinação das palavras? Ele está na seleção, porque é aquela palavra que nomeia os seres em geral. Então, raposa é o nome de um animal, uva é o nome de uma fruta. E esse azinho aqui, o a e o as? Nós temos aqui dois artigos. Esses dois artigos são os determinantes do substantivo. São seres determinantes. Então, na seleção, para escrever a raposa e as uvas, eu selecionei dois artigos e dois substantivos. Fui lá e selecionei. Depois fui para isso na vertical. Ó, minha mão está aqui, né? Vertical. Depois eu fui para horizontal. Quando eu coloquei o artigo à frente de raposa e os outros artigos à frente de uvas. E ainda tem uma conjunçãozinha aqui que é o é, né? Então, eu fiz a seleção, certo? Nesse processo aqui, a raposa e as uvas, aliás, fiz uma combinação. A raposa e as uvas, raposa e uvas têm duas funções na estrutura horizontal da frase, porque elas são núcleos. Núcleos nessa estrutura aqui. Então, olha só,
Certa raposa esfaimada encontrou uma parreira. Certa raposa esfaimada encontrou uma parreira. Então, eu fui lá na seleção. É como se a língua fosse uma caixa, tá? É como se a língua fosse uma caixa e eu selecionasse palavras naquela caixa. Então, você veio aqui, o autor do texto selecionou a palavra certa, raposa, esfaimada, encontrou uma parreira. Mas ele jogou aleatoriamente? Não. Primeiro, ele teve o cuidado de selecionar um substantivo, que é a raposa. Depois, ele selecionou um adjetivo, que é aquela palavra que diretamente influencia a situação do substantivo, caracterizando assim a raposa. Qual era o perfil da raposa? Qual era a característica da raposa? Como ela se encontrava? Não é? Então, há conceitos inadequados de adjetivo é a palavra que modifica o substantivo. Até que ponto realmente ele modifica? Então, esfaimada aqui deu um perfil, uma característica da raposa. Então, na estrutura da frase, ele coloca esfaimada próximo à raposa, ele selecionou raposa e esfaimada, e ele tinha o desejo de, na estrutura da frase, indicar para nós que a característica da raposa era esfaimada, que era uma pessoa, que era um animal que estava com muita fome. Então, certa raposa, certa é um pronome indefinido, porque ele não ia definir aqui que raposa era essa. Ele só queria dar o perfil dela. Então, ele vai lá na seleção de palavras e coloca certa. Certa é um pronome. E qual é a função do pronome? A função do pronome é substituir ou acompanhar, muitas vezes, o substantivo. Nesse caso aqui, ele acompanha o substantivo raposa, o pronome indefinido certa, tá? Para determinar que a gente não sabe exatamente quem era essa raposa. Poderia ser qualquer uma raposa. Por isso, ele é um pronome indefinido. Então, aqui a gente já tem uma situação de que tínhamos uma raposa com um perfil de que estava com muita fome e a gente não sabe exatamente quem era essa raposa. Então, formou-se a combinação na estrutura da frase. O horizontal, certa raposa esfaimada. Esses três aqui eu já tenho um sentido completo. E aqui, na estrutura da combinação, no horizontal, eu já sei que raposa é um núcleo. Certa raposa esfaimada encontrou uma parreira. Então, ele coloca, ele vai buscar uma outra palavra na seleção, um verbo. Um verbo, que é aquela palavra que indica o quê? Fenômeno, ação ou estado. Nesse caso aqui, o verbo encontrar vai indicar uma ação. A raposa encontra-se com a parreira. Então, um outro item para formar o horizontal, tá? Certa raposa esfaimada encontrou uma parreira. Quem encontra alguma coisa. E o que foi que a raposa encontrou? Uma parreira. Então, ele, para mostrar na seleção, não é? O que ela encontrou, ele utilizou o artigo uma, que é um artigo indefinido, também a gente não sabe como era essa parreira, e parreira, que é um substantivo comum. Então, ele selecionou certa, né? Ele selecionou certa, raposa, esfaimada, encontrou uma parreira. Seleção. Aí ele combinou essas palavras de modo que formasse essa frase para a gente. Então, a gente tem aqui um pronome indefinido, um substantivo, um adjetivo, um verbo, um artigo e outro substantivo. Na seleção e na combinação, a gente tem sujeito, certa raposa esfaimada, predicado, encontrou uma
parreira. Uma parreira o quê? Carregadinha de lindos cachos maduros, coisa de fazer vir água na boca. Olha só, uma parreira carregadinha de lindos cachos maduros, coisa de fazer vir água na boca. Então, observem aqui, pessoal, uma parreira carregadinha de lindos cachos. Lindos, vamos colocar aqui, carregadinha de lindos cachos maduros. Ele utilizou 1, 2, 3, 4, 5 palavras para caracterizar a parreira. Utilizou o quê? Adjetivos, substantivos, outro adjetivo, mas aqui maduro, na combinação da frase, está diretamente ligada a cachos. Maduros, um adjetivo. Cachos é o quê, pessoal? Um substantivo. Certo? E aqui a gente tem um substantivo como centro, e temos aqui duas palavras diretamente relacionadas a esse substantivo cachos. Certo? Lindos, que é um adjetivo, maduros, que é outro adjetivo. Carregada. Carregada de quê? Ah, fulano de tal está tão carregado. Aliás, ou sobrecarregado. Sobrecarregado de quê? De muito trabalho. Ó, o caminhão saiu carregado. Carregado de quê? De alimentos para ajudar, para distribuir na cidade. Então, carregadinho aqui, não é? Ele é um adjetivo ligado à parreira, mas na estrutura da combinação, na estrutura da frase, é uma palavra que precisa de um complemento. Carregado de quê? De lindos cachos maduros. Então, vamos caminhar mais aqui, um pouco mais rápido. Coisa de fazer vir água na boca. Mas tão alto que nem pulando. Tão. O que a gente tem aqui com tão? A gente tem um advérbio. E o que é o advérbio? É aquela palavra que dá uma ideia de circunstância, que pode ser de intensidade, de tempo, de lugar. Aqui a gente tem tão, mas tão, que é um advérbio que dá uma ideia de intensidade, ou seja, ele era o cacho aqui estava muito alto, então dá a ideia de intensidade. Mas tão alto. E o que a gente tem aqui no mas? A gente tem o que a gente chama de conjunção, que é aquela palavrinha que liga as orações, dando também uma ideia de circunstância. Mas tão alto, ou seja, ela se interessou bastante pelas uvas, porém tinha uma dificuldade, ela era alto, né? O cacho estava alto, mas tão alto que nem pulando. O matreiro bicho torceu o focinho. Matreiro aqui quer dizer, é um adjetivo que dá a ideia de alguém esperto, né? Vamos dizer assim. Então, o matreiro bicho torceu o focinho. A gente tem um adjetivo, um substantivo, um verbo que dá a ideia de ação. O focinho. O matreiro bicho torceu o focinho. Matreiro aqui é o núcleo do sujeito, o matreiro bicho. Torceu. Quem torce, torce alguma coisa. Torceu o quê? O focinho. Estão verdes, murmurou. Uvas verdes? Só para cachorro. Estão verdes, murmurou. Uvas verdes? Só para cachorro. Então, estão, ele não é um verbo que não vai mais indicar uma ação, mas um estado. O estado das uvas. Qual era o estado? Na visão da raposa. O estado das uvas, ela estava verde. Murmurou. Quem murmurou?
Ah, quem é o autor, quem é o sujeito do verbo murmurou aqui? É a raposa. Vocês estão entendendo, pessoal? Esse jogo em que a gente seleciona palavras e combina palavras? Uvas verdes só para cachorro. Então, vamos aqui novamente. Eu quero mostrar para vocês aqui. E foi-se. Nisto, deu um vento. O verbo dar aqui dá a ideia de quê? De fenômeno da natureza. Deu um vento e uma folha caiu. E uma folha caiu. A raposa, ouvindo o barulhinho, voltou depressa. A gente tem depressa aqui um advérbio de modo. E pôs-se a farejar. Moral: quem desdenha quer comprar. Então, a gente tem aqui o quê? Outro substantivo, verbo, advérbio, pronome reflexivo, aliás, pronome recíproco, que dá uma ideia de reciprocidade, pôs-se a farejar moral. Quem desdenha, a gente tem um pronome que pode ser interrogativo ou indefinido. Quem desdenha quer comprar. Então, vocês observem que a gente falou nas várias classes de palavras aqui, para entender como na estrutura da língua a pessoa vai lá na caixa das palavras e seleciona e combina as palavras. O que a gente vai fazer nesse primeiro período em termos de revisão? A gente vai revisar, não é? Desculpe, a gente vai rever, tá? A gente vai rever todas as classes de palavras e todos os termos integrantes da oração e como eles acontecem na língua, tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, quero mostrar para vocês aqui ainda, o processo essencial de seleção e combinação na estrutura da língua. O que a gente tem? Seleção vertical, combinação horizontal, seleção morfologia, combinação sintaxe, tá? Seleção, classes de palavras. Combinação, termos essenciais e integrantes da oração, tá bom? Agora, nós vamos voltar aqui, tá? Agora, nós vamos voltar lá para o Meet. Aliás, nós já estamos no Meet, né, pessoal? Nós vamos voltar a conversar ao vivo para a gente ver o que foi que vocês compreenderam e se vocês conseguiram rever conteúdos do segundo ano nessa aula rapidinha que a gente fez aqui com a questão da morfologia e da sintaxe, tá bom? A gente se encontra agora ao vivo.